colocadas nessa parte aqui chamada de espelho. Estamos vendo, né? Ao longo do feixe, eu botei aqui algumas chincanas. Posso estar mostrando o celular, tem lá. Ok? Tá. Perceba que aqui eu não tenho nada, não tem cabeçote não, ó. Essa peça sumiu, já tem anos. Assim cheguei aqui, tinha duas peças. Tá, então o que acontece? Aí, nessa situação, o normal seria isso. Você tem o fluido passando por fora, com a temperatura maior, né? Passando por fora, maior ou menor, passando por fora do feixe, e o outro passando por dentro do feixe. Os fluidos não vão se misturar. Então vai ter a troca térmica que vai ser através das paredes do tubo, certo? Só que eu posso ter alguns problemas de manutenção. Por exemplo, um dos problemas seria vazamento pela junta. Daqui, ó. Ou daqui, de outra parte, né? Vazando pela junta daqui. Esse problema é simples. Basta chegar aqui, tirar o cabeçote e aí trocar a junta. Então, só que quem vai fazer o trabalho faz isso que eu estou falando. Mas quem vai preparar o trabalho para a pessoa executar depois, precisa verificar lá no campo o que está acontecendo. Vai ficar lá do aquário, né, amigão? Velho. Dizendo, Tem que descer na área? fazer a manutenção do permutador. Claro. Acabou, sem dizer o que é. Precisa indicar que lado é, que pode ser só um dos lados. Aí de botar lá na tarefa, efetuar a manutenção do permutador sem indicar qual lado, ela vai chegar na área para verificar depois, na hora qual é. Então precisa dizer o que a gente faz como referência. A gente usa os pontos cardeais lá, que é lá do norte ou lá do sul, lá do leste ou lá do oeste. E assim vai. Quando tem que fazer os dois lados em alguma tarefa, a gente ou coloca os dois lados realmente e soma também a duração da tarefa. Por que eu estou preocupado com a duração da tarefa? Que você não vou precisar disso agora. Pelo seguinte, ó, duração de tarefa leva em consideração a quantidade de parafusos que eu vou precisar retirar. Leva em consideração também se a ferramenta utilizada vai ser manual, se vai ser pneumática ou elétrica. Por que eu estou falando pneumática ou elétrica? Porque existem áreas que não se permite a utilização de ferramentas elétricas porque a atmosfera é explosiva. Então precisa saber isso. Precisa saber também se ainda utilizando ferramenta pneumática ou elétrica tem algum parafuso que está com corrosão. Se tiver com corrosão, principalmente corrosão acentuada, a duração da tarefa pode aumentar, porque quem vai fazer o trabalho pode precisar cortar o parafuso ou os parafusos. Por esse motivo que o planejador não pode ficar lá no aquário e simplesmente dizendo faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, sem verificar quais são as condições dos parafusos. Está vendo o problema disso? E por que isso é importante? Que a gente faz a conta assim, ó. Para abrir um equipamento, a gente leva em consideração o estado dos parafusos e qual a ferramenta vai ser utilizada. A gente pega e faz o seguinte, a continha. Para tirar um parafuso com parafusadeira, demora tanto tempo. Tipo, 15 segundos. Eu multiplico os 15 segundos pela quantidade de parafuso. Para achar o total da tarefa. Isso no cenário ideal, né? Aí se tiver algum problema em algum parafuso, eu tenho que aumentar. Certo? E esse Porque aumento, senão, daria como? porque senão depende muito da situação do parafuso, eu estou falando. Mas ele teria algum critério? Aí você pergunta ao profissional que faz. Ô, velho, dura quanto pra tirar o parafuso? Aí veja, por que eu estou falando isso? Porque se não for considerada essa situação toda, quem for fazer o trabalho começa a xingar o planejador. Esse cara é maluco? Como é que ele bota esse tempo aqui só e com esse parafuso nesse estado, nessas condições aqui? Esse é o problema. De ficar no aquário, tá vendo, amigão? Quebra tudo, corta tudo. Mas você vai ter um estagiário, né? O Carlos vai lá fazer isso. Né? Sempre tem um estagiário. Né? Tá. Tá. Somente se for de inox. Então, essa é a situação, se fosse, no caso, abrir só o cabeçote para fazer a troca das juntas daqui. Mas, eu posso ter uma situação pior. Amigão, a junta é o mais natural, né? É o mais simples. Aí eu vou começar a piorar a situação agora. A operação vai lá e faz uma abertura de
solicitação de manutenção, indicando que o permutador está apresentando fluido fora de especificação. E aí diz que, entre parênteses, que está apresentando fluido com mistura na saída. Misturado. Vazamento. Então, quer dizer o seguinte, que eu posso ter alguns tubos que estão com corrosão, que estão perfurados já, e aí está permitindo que aconteça a mistura na saída. Esse caso precisa verificar, porque muitas vezes não se tem certeza, e não tem mesmo, não tem como ter, qual é a quantidade de tubos que estão danificados. O que a gente faz? Essa é a consideração da seguinte situação. Se for uma quantidade de tubos até 10%, se faz o plugueamento. O plugueamento é rápido por quê? Porque você bota simplesmente um plug nas duas extremidades dos tubos que estão danificados, e aí fecha e bota para operar de novo. Não afeta o processo, porque a quantidade de tubos que estão danificados não afeta a troca térmica, certo? Ou seja, o fluido vai sair na temperatura que deveria sair, está saindo do projeto, o que tanto temperatura mais alta e o mais baixa. Será uma O manutenção problema é isso. E para adiantar e entregar logo o equipamento para a operação. O problema é quando a quantidade de tubos danificados é maior do que isso. E aí Rapidão, precisa amigão. fazer. Então, pro plugueamento, só vale quando for 10%. Até 10. Até 10%. Acima Então, o disso, que seria plugueamento então? Seria assim, ó. Isolar um tubo. Fazer, mas tem um processo de procedimento. Por exemplo, identificar primeiro os tubos que estão com esse problema. Então, Essa identificação dos tubos. teria o quê? Como é que é feito? Tirar o feixe primeiro, Isso. tirar o feixe e aí começa a fazer teste para verificar onde vai ser o vazamento. Bota o cabeçote aqui de novo. Normalmente quem faz é o já tem uma inspetor. tampa. Tem um dispositivo de teste, Tá. e aí coloca e aí começa a identificar onde é que está o problema. Quando é tubo que está na periferia, é bem tranquilo. quando tá no Olha miolo, só, miolo é tubo do meio aqui, que tá está no no miolo, exatamente, e fica mais difícil achar. ele vai pra molhar, melar o de Isso. cima e você não sabe qual que tá furado. Aí depois que identifica, ele começa a marcar com aquele marcador inicial, né? O que é? Certo? Então 10% faz o Até plugueamento. 10%. Mas o plugamento também não é tão simples, só botar um plug e acabou. Você tem que botar um plug que tem a especificação que ele é cônico. E aí, antes de botar o plug, você tem que fazer o mandrilhamento da extremidade. Então, eu vou mostrar lá, eu tenho as fotos. Faz o mandrilhamento para ele ficar com a dimensão equivalente ao do plug, e aí o plug entra por interferência nas duas extremidades. Certo? Depois disso, fecha os cabeçotes e coloca lá. Em Só- média, amigão, de tempo, esse processo demoraria quanto tempo assim? Depende muito do permutador. Tipo de permutador. Dessa dimensão aqui, por exemplo. Esse em particular. Se for, no caso, 3, 4, 2. 2, isso é rápido. Você faz aí, no máximo. Eu tô falando com usinagem já ou já com o tarugo pronto já? Tarugo pronto. Com o tarugo pronto você faz no máximo 1 hora. Tudo pra colocar. Agora, se não tiver o tarugo pronto, tem que pegar o tarugo, botar lá no torno pra fazer ficar cônico, não sei o que, esse negócio todo. E o fluido que já tiver aí dentro, você faz como? Recolhe ou abre e deixa vazar? Que fluido? Quando ele vai abrir ele, quando ele tiver Realmente cheio. é água, né? Fica na linha, né? Vou falar isso agora. Faz o treino. Bom, antes de falar de retubagem, eu vou falar da questão da segurança, fazendo segurança. O que acontece? É o soldador. Você tem que ficar olhando quem é o cara ali que tá tá chegando. aqui. Você entra e fica olhando, sei lá. Ainda mais o senhor, né? Que é bem querido. Assim. Não, não é isso não, daqui a pouco Não é chega. isso não, quê? Sai daí. Sei lá. Isso aqui é aberto, isso aí. Não pode ficar perto dele, não, bebê. Você é doido, mano. Bora, Esperto, ligeiro. Qualquer sinalzinho vermelho é só correndo aqui. O laser vermelho. bora, eu pra essa corro. história. Tá bom. Então eu tenho aqui o seguinte, ó. Para fazer manutenção, seja troca de junta, seja plugueamento, seja retubagem que eu falo daqui a pouco, precisa fazer um procedimento de segurança. Então, para equipamento estático, seja permutador,
a gente já vai falar daqui a pouco, precisa fazer o que a gente chama de, primeiro, discutir com a operação os riscos inerentes à atividade. E aí vai ser gerada uma PT, uma permissão de trabalho, certo? Só que não é só isso. Tem também um procedimento de segurança que a gente faz para o equipamento estático, que é fazer o raqueteamento do equipamento, ou seja, colocar raquete no equipamento. O que é isso? Então o que é raquete? Parece aquela raquete. Aqui tinha um monte de raquete naquele negócio ali. As raquetes sumiram. Não sei como é que sumiu tanta uma raquete cabe numa ácido mochila, né, carbono. Mas não Então, cabe ó, numa por mochila. exemplo, ó, aqui ó. Seria assim, É ó. pequena, dependendo do diâmetro Ali, do tubo. o permutador tem a saída, o flange tem que ter flange de saída e de entrada. Uma raquete que impede a passagem do fluido. Seria assim, ó. Então, ó, abre-se o flange e coloca-se uma raquete com uma junta de papelão provisório. Coloca-se aqui, fecha-se e está bloqueado. Por que isso? Porque não se confia nesse elemento aqui, ó, chamado válvula. Alguém disse, a válvula nunca deu passagem, aquela válvula ali, naquele dia que você mais precisa pode estar. Sem contar que o operador também pode haver um erro Ainda lá de tem PT isso. lá e o cara meter a mão, abrir e a linha tá aberta. Ainda tem isso. Raquete para isolar. Pra bloquear, porque pra se não fosse um fluido flange nem pra sério lá. com um cabo, ela Isso. assemelha ser uma raquete de cada Parece uma raquete Parece uma raquete de ping-pong. ping pong. Só que ele é É uma tampa. Só que ela senta na Isso. do flange. Ela fica presa. Ela tem o mesmo diâmetro. Ela tem o mesmo Na verdade, o que diâmetro. prende ela são flange só com as cabos do isso. flange. Ela tem o mesmo diâmetro do flange. Tem um cabo. Perfurações também? Não tem furação não. Encaixa, né? Tô ligado. É uma bolacha sem furo. Como se fosse Começou a uma... discussão técnica aí. Ela fica naquela parte. Pega, por Achar o exemplo, nome. essa parte aqui, ó, tá vendo aqui, ó. Só aqui. Só. E tem um cabinho. E tem um cabinho. Tem um acidente... O almoxarife já vai com a flange cego. Ai, meu Flange Deus. cego, pronto, acabou com o cabo. Pegou A Petrobras tem um acidente que ela... Bom de andar. Quando você vai tomar conta de segurança Deve lá... cair, meu filho, pra não cair. É verdade, como é que Na não plataforma tem até um filme. Ô, amigão, você tá aí. Ô, meu irmão, como é que A vai história da estar plataforma da Petrobras teve um acidente aí que Sim. passou um monte de gente. Foi um flange. Ô, Evelyn. Uma raquete. Os caras fizeram manutenção na troca aqui é 15 por 14, né? Que eles ficam na plataforma. Sim. E aí esse lance da PT, de colocar PT e o cara que assumiu o turno não verificar a PT que tinha da semana anterior e já liberar o serviço, aí ele abriu, deu passagem para as válvulas sem verificar a PT, e aí o couro comeu. Foi estourando linha, pegou fogo na plataforma, o cara Certo, amigão? Perfeito. Então tá. Aí, esse procedimento tem que ser feito em todo equipamento. É isso. Raquete. Existe também a volta, viu? Atenção aí que eu tô falando, viu? Atenção aí que eu tô falando, viu? Detalhamento. A volta também existe, viu? Então, para você entregar o equipamento, você faz tudo. Se for plugueamento, você faz o plugueamento, faz tudo, tal, fechou, abriu, depois fechou. Você também precisa entregar o equipamento em condições para operação. Então, você vai tirar com a raquete. Você vai tirar a raquete. Sei lá. Não, tem gente que esquece. Eu queria Libera, fazer libera, manutenção. libera. Eu já fiz a manutenção, deixa a raquete lá. Tira a raquete lá. Tira aí, fulano. Certo? Amigão, uma pergunta. Sim. O plugueamento. Digamos que eu tinha 2 tubos aí, fez o plugueamento e tal, não sei o quê. Existe algum tipo de teste a ser feito Para verificar se se realmente está eficaz o plugueamento? pode ser feito, mas normalmente o plugueamento fica eficaz porque é por interferência, não tem como passar. Então tá. Passagem do fluido. Então tá bom. Não tem como passar nada. Eu vou te mostrar com a mandrilhadora como é que o pessoal usa. Pronto. Tudo bem? Tudo bem. Tá, aí vem aqui outro equipamentozinho. Desculpe, retubagem. Entregar o material. Retubagem? Eu tava falando da entrega, na hora da entrega, atenção na entrega do equipamento. A retubagem é outro processo. Então, ó, eu tenho aqui danificado uma quantidade maior de tubo, maior que 10%. Nossa. Não tem como fazer mais o plugueamento, tem que fazer retubagem. O processo demora muito mais. Então, ó, tem que tirar o feixe tubular, levar para a oficina, lá na caldeiraria, tirar os tubos e colocar outros. Tem que ser o mesmo diâmetro, o mesmo material e o mesmo esquema. Não se deve cair naquela história da empresa chinesa aí que andou vendendo os tubos aí com esquema bem menor do que
os tubos normais e aí o preço também era bem menor, né? Mas ninguém sabia porque era bem menor o preço, 50%. Pegadinha do malandro. Então, tem isso. Esse processo de retubagem demora mais do que o processo de plugueamento. Então, o que a gente faz? Aconselha-se fazer retubagem quando você consegue realmente parar o processo naquele trecho ou parar a unidade toda para fazer retubagem. Você aconselha a fazer retubagem se confiando que vai ser rápido, porque não vai ser rápido. No caso, professor, você falar de 10%, quando se fala em 10%, seja o valor agregado. 10% é relativo, né, amigão? Então, 10% é relativo. Se tiver 1000 tubos ali, 10% de 1000. Se tiver 100, 10% de 100. Mas no caso, isso é contraditório, vai gastar, se for 20%, você vai melhor comprar outro. Não estou falando em custo, estou falando em relação à parte técnica. Tecnicamente falando, um perguntador de calor acima de 10% dos tubos danificados começa a afetar a troca térmica. Ah, então isso é um critério no planeta Terra. Na verdade, é a inspeção. Acima de 10% o cara já condena. Ok? Acima de 10%, Quando ela tem uma época do ano que ela tá fazendo mudança. No caso, acima de 10% já vai fazer outro tipo de manobra que não seja o plugueamento. Pode ser plugueado, se não retubar. sim, só Sozinho, deu os caras lá dois embaixo no pé da coisa, eu caio em cima olhando. que é o plug e o retubagem. Ele está falando de processo de recuperação. Eu falei de junta, falei de plugueamento e retubagem. No caso, não tem um outro elemento que não seja menos ou mais que 10% de restauração da casa. Entendeu? Não, João. 10% que ele fala é o que ele está falando é da tubulação interna. Por exemplo, aqui eu tenho 66 tubos. Ó, Retira 10%, depois mais 10%. não, amigão, não, amigão. Eu tenho 60 tubos, por exemplo. Ó, se eu tiver Sei. 6 tubos aqui, Pode eu posso isolar fazer 6. plugueamento. Pode isolar 6 no caso, né, professor? Se eu tiver 7 tubos, eu não posso fazer mais plugueamento, só retubagem. 10% já. 10% que é o 10% do tubo. Aí vai lá que um desses daí já fez retubagem, plugueamento. Já não faz E aí mais. o que é que vai acontecer? Se exceder os 10%, Não, amigão, se eu fiz plugueamento, amigão, esse tubo, o que eu estou fazendo? Quando eu faço plugueamento, ó, pega um canudo, tampone os dois lados. O que acontece com o canudo? Serve para alguma coisa? Não passa mais nada nele. Eu estou tirando o tubo do processo quando eu tampamos as duas extremidades. mas nunca é bom. Ô, Jó. É isso que eu tô entendendo. Aí você elimina o perguntador. Não estou eliminando o perguntador não, amigão. Eu estou usando o Chega perto. perguntador Assim que você pega com peso. a capacidade dele de troca térmica igual. Por isso que eu estou dizendo, só posso fazer isso tubo tá até até lá, 10% pô. dos tubos. Era do tamanho de. Tá até lá. Acontece, você fez o plugueamento. Tudo? Só que aí depois apresentou problema. Você não pode mais fazer Se for 10%, Se for 10%, acima de 10. acima de 10, você já faz retubagem. Entendeu? Retubagem é o pior. Acima de 10%. Tudo bem? Não, não é a resposta que ele quer. Retubagem quer dizer assim, certo. Eu vou fazer uma retubagem, plugueamento. Agora eu vou fazer É retubagem. É retubagem. Aí ele quer saber se no próximo procedimento ele pode fazer de novo. De 10%. Ou seja, aí o que acontece? Não, porque o equipamento é um vou só. utilizar o elemento. Amigão, eu não tenho nada. Amigão, é o seguinte, ô Jó, eu entendi o que você quer dizer. Não, não pode. Por que não pode? Porque você já comprometeu 10%. Você já